Revisão de matemática. O tema é estudo de sinais em equação de primeiro e segundo graus. É importante lembrar que esta é uma revisão. É importante que você tenha em mente que você tenha alguns conhecimentos prévios, como produtos notáveis, fatoração, formas de resolução de equação de segundo grau. Um exemplo é a utilização da fórmula de Bhaskara. Leia seu material didático, ele é seu professor particular, ele pode te auxiliar em algumas dúvidas, pode trazer uma explicação diferente que te traga o entendimento ideal. Além disso, você pode procurar outras fontes, como livros, revistas, que falem do mesmo tema para você ter visões diferentes. Tire suas dúvidas com seu professor e também com seus colegas de classe. Eles podem te orientar de uma maneira diferente, alguma coisa que você não conseguiu visualizar de forma adequada. Uma simples conversa pode resolver, tirar uma pequena dúvida que vai fazer você enxergar o problema de uma maneira diferente. E sempre busquem mais informações, se inscreva no nosso canal, sempre estaremos postando novos vídeos para tentar tirar algumas dúvidas. O importante é vocês terem ideia que é só uma videoaula de reforço, é uma videoaula para a gente reforçar nossos estudos. Dê sempre preferência ao seu livro didático e ao seu professor. Nossa atividade de hoje pede para analisarmos os sinais dessa expressão que é x menos 1 vezes x menos 3. Essa está numa forma fatorada. Ela está dividida em fatores. Ela é uma multiplicação de dois fatores. Se eu multiplicar x menos 1 vezes x menos 3, eu sei que eu vou chegar numa expressão do segundo grau. E toda expressão do segundo grau, ela forma uma parábola. Então a intenção aqui é a gente primeiro descobrir quais os pontos que essa parábola vai percorrer aqui no plano cartesiano, e aí depois nós vamos fazer o estudo do sinal. Qual parte que vai deixar esse valor positivo, valor negativo, vai ficar mais fácil a gente fazer, a gente vai entender melhor. Então existem algumas formas de resolver isso aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é transformar isso numa equação de segundo grau. Então eu multiplicar x vezes x, eu vou chegar no resultado de x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos vezes menos, mais. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Então, agora eu vou juntar os termos semelhantes. Quando eu junto os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso aqui é uma expressão de segundo grau. Quando eu tenho uma expressão de segundo grau, eu preciso igualar isso aqui a zero. Eu preciso transformar isso numa equação. Para quê? Para eu descobrir quais pontos essa parábola corta o eixo x, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Um dos recursos que eu posso utilizar é utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, Felipe, só lembrar. Felipe, menos b mais ou menos raiz quadrada de p ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2 vezes a. Então, Felipe, agora fica fácil da gente resolver. Primeiro a gente tem que memorizar isso aqui. Essa fórmula nós temos que memorizar. Memorizando isso, eu preciso substituir os valores que eu tenho nessa equação que eu tenho, nessa fórmula que eu tenho, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que primeiro definir quais são os valores de A, B e C. Então, aqui, ó, olhando, A é igual a 1. Onde que eu achei esse A, professor? Achei aqui, ó, na frente do x elevado ao quadrado, eu tenho um valor. Só que esse valor não aparece, mas eu sei que esse valor é o número 1. E aí, qual que é o valor de B? O valor de B é o valor que acompanha o x, que é elevado a 1. Então, esse valor é elevado a 1. O valor que acompanha esse x elevado a 1 é o valor de B. Neste caso, o valor de B é menos 4. E o valor de C é esse termo aqui que fica sozinho, que não tem nenhuma letra acompanhada, é chamado de termo independente, porque ele não tem nenhuma letra que acompanha ele. Então, nós temos aqui A valendo 1, B valendo menos 4 e C valendo 3. Agora, Felipe, fica fácil. É só a gente substituir esses valores que eu tenho nessa fórmula. Primeiro eu vou trocar aqui a cor da caneta, colocar a caneta verde aqui em homenagem aos palmeirenses da sala, Stephanie, Igor,
mas não acostuma não, que essa moleza vai acabar. Vamos lá. Então eu vou substituir. Primeiro eu começo copiando lá. X igual a menos B. Quem é B? B é menos 4. Vou colocar entre parênteses para a gente não confundir, que é um valor negativo. E aí eu sigo. Mais ou menos a raiz quadrada. Então a raiz de B ao quadrado. Quem é B? Menos 4. Elevado a quem? Ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? A é 1. Quem é C? C é 3. Então eu tenho aqui B elevado ao quadrado, B elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Onde o B é menos 4, o 4 faz parte da fórmula, 1 é o A e o C vale 3. Tudo isso não posso esquecer sobre 2 vezes A. Quem é o A? O A é 1, então é 2 vezes 1. E aí eu só sigo fazendo as operações aqui. Agora fica bem tranquilo. Então eu tenho lá x igual. Quando eu tenho o sinal de menos na frente do parênteses, tudo que eu tenho dentro do parênteses troca, eu inverto. Então se aqui é menos, vou ficar com mais. Então eu vou ter o 4 positivo. Não preciso colocar esse sinal aqui de positivo, estou colocando só para pontuar, para a gente não se perder. E aí nós temos mais ou menos a raiz. Quanto que é menos 4 elevado ao quadrado? 16. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 3 igual a 12. Então eu tenho 16 menos 12 por 2 vezes 1, que no caso aqui vai ser igual a 1. Então você tem de novo, seguindo aqui, eu tenho que x é igual a 4 mais ou menos a raiz. Quanto que é 16 menos 12? 4. Sobre quem? Sobre 2 vezes 1, que é igual a 2. E aí eu prossigo. Eu tenho aqui que x é igual a 4 mais ou menos. Quem que é a raiz de 4? Quem é a raiz do número 4? Qual o número multiplicado por ele mesmo que vou chegar no resultado de 4? 2. Então eu tenho aqui mais ou menos 2 dividido por 2. Agora eu posso fazer essas contas aqui de uma maneira que eu vou ter dois resultados. Por quê? Eu vou ter que somar primeiro aqui, ó, 4 mais 2 dividido por 2. Vai me dar um resultado. E eu tenho aqui 4 menos 2 dividido por 2, que eu vou ter outro resultado. 4 mais 2 é igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Eu posso chamar isso aqui de x', x1, o nome que você quiser dar. O outro valor que eu vou encontrar é tirando daqui. 4 menos 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então eu posso chamar isso aqui de x duas linhas, x2. Rogério, qual que vem primeiro? Este ou este? Tanto faz, não tem problema nenhum. Os dois são a solução que eu tenho. Quando o meu x estiver valendo 3, o meu y vai valer 0. Quando o x estiver valendo 1, meu y também vai ficar valendo 0. Então com isso eu vou ter os dois pontos que cortam aqui o meu eixo x no plano cartesiano. Então eu já tenho algumas informações aqui. Eu sei que aqui é o termo independente, então ele corta, a parábola passa pelo 3, por esse ponto. Sei que passa pelo ponto 1 e sei que passa por x valendo 3. Então passa por esse ponto e por esse ponto. Então aqui eu vou chamar esse ponto de C, esse ponto aqui eu vou chamar de A, poderia ser qualquer nome, e aqui B. Chega de homenagear os palmeirenses. Eu sei que essa minha parábola vai ter mais ou menos, bem mais ou menos essa característica aqui, ó. O esboço que eu estou passando é isso aqui, tá? Então eu vou ter isso aqui. Só que eu não precisava fazer tudo isso. O que eu poderia ter feito? Como essa forma aqui é uma forma fatorada de uma equação de segundo grau, o que eu posso fazer? Eu zero. Então assim, ó, eu vou descobrir as raízes sem precisar fazer a fórmula de Bhaskara. Eu sei que se eu fizer x menos 1 é igual a 0. Qual o número que eu coloco aqui no lugar de x para essa equação ser verdadeira? Para isso aqui ser igual a 0? É fácil, eu coloco 1 menos 1 é igual a 0. Então já achei uma das raízes. Agora, se eu quisesse achar outra raiz,
como eu quero achar outra raiz, x menos 3 igual a 0. O que eu faço? Qual o valor que eu coloco aqui? Qual que é o valor que eu coloco em x que vai dar 0 na equação? 3 menos 3 igual a 0. Então, eu achei as raízes que eu precisava. O x', que é igual a 3, e o x, duas linhas, que é igual a 1. Então, eu tenho esse recurso aqui, eu não preciso fazer toda essa equação de Bhaskara. E agora nós vamos para o nosso estudo de sinais. O que eu vou ter que perceber aqui? Minha equação aqui está bem desenhadinha, agora eu desenhei a minha parábola de forma adequada, e eu preciso descobrir duas coisas. O estudo de sinal vai indicar qual valores que eu coloco para x, que os valores de y vão ser valores positivos, né, que estão a parte de cima do eixo x. E quais os valores de x que os pontos vão ser negativos, vão ser abaixo de 0. Esse é o estudo de sinal que eu tenho que fazer. Mas foi importante primeiro descobrir de onde que passa a minha parábola para eu poder ter uma ideia de como que eu vou fazer essa análise. Então primeiro vamos analisar o seguinte. X menos 1 vezes x menos 3 que seja maior que 0. Quais os valores que eu posso colocar para x que o valor de y vai ser mais de 0? Vamos analisar aqui. Se eu colocar o valor de x como 4, o meu y vai ser igual a 3. Tá vendo? Eu tenho aqui esse pontinho aqui. Se eu colocar aqui o meu valor de x valendo 0, meu y vai ser igual a 3. Deste ponto para cá, do 1 para cá e do 3 em diante até o infinito positivo, do 1 até o infinito negativo e do 3 até o infinito positivo, eu tenho o quê? Eu tenho os valores que tornam essa equação maior do que 0. Eu torno essa função maior que 0. Se eu colocar o valor acima de 3, qualquer valor acima de 3, eu vou ter um valor de y maior do que 0. E agora, para descobrir o valor que fica abaixo, qual o valor que eu coloco para x que fica menor que 0? É fácil, é o valor que está aqui, ó, entre o 1 e o 3. Então, qualquer valor de x que estiver entre o 1 e o 3, eu vou ter um valor de y abaixo de 0. Então, por exemplo, se eu colocar o valor de x valendo 2, eu sei que meu y vai ser próximo de menos 1. Então, eu tenho aqui como analisar meu gráfico sem precisar fazer mais nenhum tipo de conta. Só basta eu sinalizar qual a solução que eu encontrei. Então, assim, para os valores maiores que 0, o que eu posso falar? Que a solução é x, que pertence aos números reais, sendo que x tem que ser menor ou igual a menos 1, então qualquer número, todo número menor ou igual a menos 1, eu vou ter um valor de y positivo. Eu vou ter esses valores aqui até o infinito aqui, eu vou ter valores de y sendo maiores do que 0. Ou qualquer valor de x que eu colocar maior do que 3, meu y sempre vai ser um valor positivo, sempre vai estar acima do eixo x. E na outra ponta, o que acontece? Essa notação aqui ela fica diferente porque a gente está acostumado com esse tipo de notação, né? X menor ou maior do que 1, então você sempre coloca o x na frente. Esse tipo de notação confunde, estranha um pouco, mas ela é assim mesmo, tá? Então como que a gente lê? Que x pertence aos números do reais, tal que x é maior ou igual a 1, né? Então todo valor de x vai ser maior ou igual a 1, é só você olhar aqui, ó, maior ou igual a 1, e todo x é menor ou igual a 3. Então o que tiver nesse intervalo, o x está no meio deste 1 e do 3. É a mesma coisa aqui, é mesmo você colocar o x aqui. Então você vai ter aqui que de 1 até 3, o que tiver nesse intervalo aqui, o valor de y sempre será o valor negativo. A gente estranha um pouquinho essa forma de representar aqui, mas é assim mesmo. Então o x ele é maior do que 1, maior ou igual que 1, mas o x também ele é menor ou igual a 3. E aí torna essa condição verdadeira. Essa faturação aqui menor do que 0. E este valor aqui em cima, se eu colocar os valores com x menor do que 1 ou x maior do que 3, torna
esse resultado maior do que zero. Então podemos definir aqui, ó. Então nós temos aqui, segundo nossa apostila, nós podemos definir da seguinte maneira: para x menos 1 vezes x menos 3 maior que zero, eu posso dizer que x pertencente aos números reais, desde que x tal que x menor ou igual a 1, né? Você tem esse valor que é positivo, e você tem aqui ou x maior do que 3, torna esse valor positivo, torna ele meu y, eu vou sempre retornar um y positivo. Então aqui do menos infinito até 1 eu tenho valores que tornam positivo, e do 3 até mais o infinito eu tenho valores que tornam o y positivo. E aqui a mesma coisa, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 1 e x tem que ser menor ou igual a 3. Ou a gente pode considerar que x tem que estar no intervalo entre 1 e 3, inclusive 1 e 3. Galera, espero que tenham gostado. Boa aula, boa sorte nos estudos, boa sorte na prova. Abraço!